médico que não cobrava. Lea, Aharai. Lea, Aharai. Lea, Aharai. Lea, Aharai. Lea, Aharai. Lea, Aharai. Um certo moço se formou em medicina e ele fez aquele juramento de Hipócrates. Hipócrates foi um médico grego que viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E o juramento de Hipócrates consiste num compromisso do médico em fazer de tudo para salvar a vida humana. E esse moço, na formatura, ele fez o juramento de Hipócrates. Prometeu que, por toda a sua vida, ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar uma vida. Logo após a formatura, ele se casou. E se casou com uma moça um tanto ambiciosa. Ela estava toda orgulhosa. Poxa, me casei com um médico. Meu futuro está garantido. Após a lua de mel, esse moço, juntamente com a sua esposa, se estabeleceu numa cidadezinha do interior, onde a maior parte dos moradores era extremamente pobre. E ali ele abriu um consultório e começou a clinicar. Quando o doente entrava no seu consultório, esse médico analisava o perfil do doente. Se a pessoa estivesse usando um bom relógio, usando uma boa roupa, não é? Se ele visse que a pessoa tinha uma condição financeira razoável, então ele cobrava a consulta, cobrava o tratamento. Mas quando ele olhava para o doente e via que a pessoa estava com uma roupa humildezinha, rasgadinha, puída, não é? Aquela roupazinha simples, ele não cobrava o tratamento. Secretamente, ele pegava a ficha do doente e escrevia com tinta vermelha: muito pobre para pagar, dívida perdoada. Nem a esposa sabia que ele fazia isso. E os anos foram se passando. E aquele médico foi envelhecendo. E continuava atendendo de graça todos os que eram pobres. Se fosse necessário fazer uma cirurgia, ele fazia e não cobrava nada. E quando a pessoa tinha uma condição razoável, tudo bem, ele cobrava. Só que naquela cidade, quase todo mundo era pobre. Quase ninguém tinha condição de pagá-lo. E o tempo foi passando. Esse moço envelheceu e morreu. Ele morreu. Todo mundo morre. Ele morreu. E deixou a viúva. Numa certa manhã, a viúva estava mexendo no consultório dele, guardando as coisas do falecido, olhando os objetos. E ela viu várias caixas lacradas. Ela pensou: o que será que tem nessas caixas? E ela foi abrir. E dentro daquelas caixas, ela encontrou milhares e milhares de fichas de doentes, todas escritas com a letra do médico em tinta vermelha, dizendo: muito pobre para pagar, dívida perdoada. Mas como? O que é isso? Por isso que eu sou uma viúva pobre hoje?
Olha quanta gente ele atendeu de graça. Olha quanta gente abusou da bondade do meu marido, ele era um homem bom. Mas olha só quanta gente aproveitadora. Ah, não, isso não vai ficar assim não. Ela constituiu um advogado e entrou com uma ação no fórum para cobrar aquelas dívidas. Ela tinha as provas. Olha só, fichas e fichas com nomes e endereços, tratamentos, operações, até remédios ele dava de graça. O que é isso? Não, eu vou cobrar todo mundo. Ah, não, eu quero receber. E aí, quando saiu a citação para cada réu, foi um rebuliço. Porque praticamente a cidade inteira foi notificada. Todo mundo. Não havia casa naquela cidade onde não chegou uma notificação judicial para comparecer na audiência. No dia da audiência, a cidade inteira estava lá. E todo mundo nervoso. E agora? E agora? E agora? E a viúva lá, querendo receber. Abriu-se a audiência. O juiz perguntou se tinha acordo. A viúva disse: não, não tem, excelência, não. A lei está do meu lado, eu quero receber. Essas pessoas todas, ó. Todas essas pessoas aí se trataram com meu marido. Receberam até remédios de graça, cirurgias, e não pagaram. Aí o juiz disse: mas agora a senhora quer receber? Claro, excelência, eu sou uma viúva, sou uma mulher pobre, claro que eu quero receber. Bom, então vamos examinar as provas. Aí tinha aquele monte de caixas com milhares de fichas. E o juiz mandou lá um funcionário do fórum pegar aleatoriamente um monte de fichas. Aí o funcionário pegou um monte de fichas, colocou na mesa do juiz. Aí o juiz, solenemente, pegou as fichas e foi comprovando que aquelas pessoas foram tratadas de graça, que não pagaram nada pelo tratamento. E o juiz perguntou para a viúva: minha senhora, essas fichas foram preenchidas pelo seu marido? Ela: sim, excelência, sim, pode olhar, tá tudo aí, ó. O meu marido tratou toda essa gente de graça. O juiz foi olhando, e as pessoas no tribunal nervosas. E a viúva ali toda imponente, satisfeita: vou receber. Aí o juiz pegou uma ficha, mostrou para a viúva e disse assim: minha senhora, a senhora confirma que essa letra é do seu falecido marido? Sim, excelência, sim, sim. Foi ele que escreveu aqui no canto: muito pobre para pagar, dívida perdoada? Sim, excelência, tá vendo? É a prova que ele não cobrou, tá vendo? Aí o juiz disse: minha senhora, pegue essas fichas e vá embora. A sua ação não procede, porque a única pessoa que teria o direito de cobrar as dívidas dessas pessoas perdoou cada uma delas. Minha senhora, vá embora. A senhora não tem direito algum. Aí a cidade comemorou, as pessoas deram vivas no tribunal e a viúva teve que sair cabisbaixa, arrasada, porque pensou que ia se dar bem e não conseguiu nada. Agora deixe-me te explicar essa ilustração do reino de Deus. Você já deve ter entendido. As pessoas da cidade, aqueles que eram pobres demais para pagar, são realmente os moradores dessa terra. O juiz desse tribunal é Deus. A viúva que estava querendo cobrar a dívida de qualquer maneira representa Satanás. E o médico que tratava todo mundo e fazia tudo ao seu alcance para salvar vidas e que perdoava as dívidas, esse médico representa Jesus Cristo, o Filho de Deus. E
E o que vai acontecer? Na verdade, o que acontece realmente na face da terra? Nós somos pobres demais, e não importa quem você seja, nós somos pobres demais para pagar uma só dívida nossa com Deus. Nós somos pecadores doentes, enfermos. Por causa dessa doença do pecado, nós não temos esperança. Somente um médico pode dar um tratamento que cura essa doença do pecado que leva à morte, e é Jesus Cristo. E Ele mesmo ensinou na oração do Pai Nosso, não é? O mundo inteiro sabe essa oração. A gente diz assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós temos dívidas com Deus. Nós somos devedores e nós não temos condição de pagar a nossa dívida com Deus. Então o que Jesus Cristo faz? Ele trata cada pessoa que se entrega a Ele, Ele fica compadecido. E Ele trata, cuida, salva e faz isso de graça. Perdoa todas as dívidas da pessoa. Uma vez, Jesus Cristo entrou na casa de um fariseu para comer pão. Quando Jesus estava comendo, uma prostituta, uma pecadora, entrou ali de penetra, veio por detrás de Jesus e começou a chorar nos seus pés. Banhou os pés de Jesus com as próprias lágrimas, e ela tinha um cabelo comprido, ela enxugava os pés do Senhor com seus cabelos. E ela derramava perfume assim nos pés do Senhor Jesus, chorava e beijava os pés do Senhor. Aí o fariseu, que se achava o mais certo do mundo, ele pensou consigo mesmo: se esse Jesus fosse profeta, ele não deixaria essa mulher tocá-lo, porque essa mulher é uma pecadora. E ele só pensou isso. Jesus Cristo virou para o fariseu, que se chamava Simão, e disse: Simão, uma coisa eu quero te perguntar. O que você acha? Um homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro lhe devia 50 dinheiros. Não tendo eles como pagar, perdoou a ambos. Olha como Jesus começou a contar a história. Um devia 500 e outro devia 50. Nenhum dos dois podia pagar e ele perdoou a ambos. O que Jesus Cristo começou a mostrar nesta história? Que a pessoa, seja uma grande devedora ou uma pequena devedora, ela não tem condições de pagar o credor. Seja quem for. Pode ser a pessoa mais rica na face da terra, ela não tem como pagar o resgate de um só pecado. Sua fortuna se esgotaria antes. Então Jesus Cristo, vendo que a gente não tem condição de pagar, o que ele faz? Ele perdoa. Então, Jesus, o médico, que nos atende graciosamente, que nos cura e que salva a nossa vida, ele registra lá na glória, no livro da vida: essa pessoa é muito pobre para pagar, dívida perdoada. Mas o que vai acontecer no dia do juízo final? Todos nós iremos comparecer numa audiência onde a dívida será cobrada. E há provas de que nós fomos tratados e de que somos devedores e que não pagamos nada pelo nosso tratamento, não pagamos nada pelo perdão dos nossos pecados, não pagamos nada pela nossa salvação. Quando chegar lá no dia do juízo, a viúva, que é Satanás, vai querer cobrar. Vai apresentar provas. Olha aí, pode conferir. Essa pessoa não pagou nada, como que ela pode ser salva? Ela tem que pagar, ela pecou. Ela é pecadora, ela tem que pagar. Tem que pagar caro, inclusive. Mas aí,
Deus, ele pega a nossa ficha lá no céu. E você tem uma ficha lá no céu. Cada pessoa tem uma ficha no céu. Aí Deus comprova, realmente, essa pessoa foi tratada da doença do pecado gratuitamente. Foi curada das suas enfermidades e tormentos gratuitamente. Esta pessoa foi salva gratuitamente. Mas olha o que está escrito aqui no cantinho, Satanás, com tinta vermelha. E a tinta vermelha representa nessa ilustração o sangue de Jesus Cristo. Deus vai dizer, olha aqui, Satanás. Está escrito com o sangue de Jesus, muito pobre para pagar, dívida perdoada. Aí, nós que estaremos lá no juízo tão nervosos, vamos dar gritos de alegria. Que maravilha! Estamos livres, escapamos. E Satanás, o advogado de acusação, aquele que quer exigir a dívida, ele vai ser obrigado a se retirar envergonhado daquele tribunal, porque a única pessoa que poderia exigir as nossas dívidas nos perdoou de todo o pecado. Está escrito no Evangelho que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. De modo que se você decidir se tratar com o médico Jesus Cristo e confiar ao médico dos médicos a sua alma doente, além de cura, você vai receber vida eterna. Ele vai perdoar todos os teus pecados, porque Jesus Cristo, ele fez muito mais do que o juramento de Hipócrates. O próprio Deus prometeu que só Ele é o Senhor e só Ele é Salvador. E Ele não fez apenas tudo o que estava ao seu alcance para nos salvar. Nunca ninguém fez o que Ele fez. Ele fez o máximo. Por isso que Jesus Cristo pode salvar qualquer pessoa na face da terra. Se você está ouvindo essa ilustração do reino de Deus, sente que a sua alma está doente, está enferma. Sente que precisa ser tratado, tratada e não tem condição de pagar. Pode acreditar, a salvação é de graça. De graça para mim, de graça para você, de graça para todos nós. Mas custou um alto preço para Jesus Cristo. E Ele pagou o nosso tratamento. Ele pagou as nossas dívidas. Ele pagou a nossa salvação. E não foi com prata nem com ouro, mas com seu precioso sangue. E se você nomear Jesus como teu médico particular e como teu Salvador, você vai receber o benefício desta obra que Ele fez na cruz do Calvário. E o que Deus mais deseja é que você seja salvo, que você seja salva. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, está escrito o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Olha o detalhe, a tua ficha já está assinada por Ele. Ele se deu em preço de redenção por todos, inclusive por você. Basta você agora confirmar que Jesus Cristo é o teu único Senhor e eterno Salvador, e quando chegar naquele dia do juízo, a prova estará lá. A tua ficha escrita com o sangue e com a letra de Jesus Cristo, muito pobre para pagar, dívida perdoada. E naquela ocasião, você vai dar vivas e glórias a Deus, e vai comemorar, e vai haver uma grande festa no céu, e dela você vai participar, porque verdadeiramente a única pessoa que tinha o direito de exigir a tua dívida te perdoou de todos os teus pecados.